santo e bendito do Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é o nosso amigo. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Graça e paz. Amém. Irmãos, as crianças estão aí. Agora segura a turma, tá certo? Porque é um privilégio termos crianças no nosso culto. É uma bênção. Só disse amém que são pais. É uma bênção ter criança no culto. Amém. Que maravilha. Mas quando eu estou falando disso é para você ficar tranquilo aí. Segura o teu filho, segura a tua filha, para que a gente possa dar continuidade a esse culto. Queridos, eu preciso falar com você sobre um assunto, antes de nós entrarmos na ministração da palavra hoje. Primeiro dizer para vocês que eu estava com saudade de vocês. Estava com saudade de vocês, mesmo. E a semana que vem vou viajar de novo. Mas tem um objetivo. Durante quase 15 dias nós estamos nessa grande peregrinação. Todo mês de janeiro nós temos que fazer relatórios, prestação de contas aos nossos parceiros no trabalho missionário. E irmãos, isso é um desafio, porque nós não conseguiríamos, e nós louvamos a Deus pelos nossos parceiros na área de missões regionais, porque junto com eles nós temos avançado e chegamos em nome do Senhor Jesus em 33 municípios e cremos pela fé que chegaremos aos 62 municípios deste Amazonas, pregando o evangelho através da Igreja Presbiteriana de Manaus. Amém. Por isso a gente vai, eu e o pastor Miguel estaremos viajando amanhã, na verdade terça-feira, viajamos amanhã para São Paulo. Terça-feira nós iremos para uma cidade chamada Chicago. -20. O frio, irmãos, vai ser grande. Então intercedam para que o fogo de Deus aqueça-nos. E lá nós estaremos com a nossa maior parceira, já tem 20 anos, que é a nossa igreja chamada CCC, uma Comunidade de Cristo. Essa parceria começou no coração do nosso pastor José João, e nós hoje temos essa parceria, e nós estaremos lá, e eu peço que vocês orem, porque nossa oração é que os irmãos nos abençoem, para que a gente complete a manutenção do JJ, que está no estaleiro, em nome de Jesus. Orem, irmãos, por favor, pela nossa viagem, que seja uma bênção, e que a gente possa trazer aqui notícias alviçareiras, abençoadoras para a vida da nossa igreja. Segundo, é que está chegando dia 22 e 23 a nossa conferência de missões urbanas em grupos familiares. Gostei. Ainda bem que tem um animado ali. É isso. Quem aqui frequenta um grupo familiar, levanta a mão. Olha que coisa maravilhosa. Mas alguns pecadores redimidos também ainda não participam. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero fazer um convite amoroso. Eu quero ver todo mundo aqui participando dessa conferência. Começa no sábado, dia 22, às 16 horas, e vai até o domingo à noite. Serão 3 ministrações. Sábado à tarde e à noite, tudo direto. Depois nós teremos domingo pela manhã e domingo à noite. Então vai ser um grande movimento, e você precisa estar na nossa conferência. Todos os líderes de grupos familiares devem estar com seus grupos familiares. Agora preste atenção nisso. Vou passar um vídeo agora, rapidamente. O vídeo está pronto? Eu nem sei se está ok. Vou passar o vídeo, e depois do vídeo eu vou pedir para você fazer algo aqui hoje. Tá bom? Muito bem. Um estilo de vida que traz acolhimento, que fortalece a sua fé, que te aproxima de Deus, que te dá amigos verdadeiros, que te faz viver em comunhão. Um estilo de vida transformador e que leva Cristo de casa
em casa. Vem aí a 10ª Conferência de Missões Urbanas em Grupos Familiares, dias 22 e 23 de fevereiro, no Pedras Vivas. Faça sua inscrição pelo link disponível na bio do Instagram, @ipmanaus, ou durante os cultos aos domingos. Reúna seu grupo, participe e vamos juntos propagar esse estilo de vida. Esta conferência vai ser maravilhosa. E você terá, olha, o preletor vocês precisam conhecer. Depois de tantos anos, esse preletor vai voltar a ministrar na conferência. Sabe qual é o nome dele? Francisco Chaves dos Santos. Irmãos, nós estaremos lá. Não vem com esse negócio não. Não, eu só estou dizendo isso porque o que a gente tem, qual é o nosso propósito? É voltar às origens. Então, são 30 anos, esse ano está completando, de grupos familiares nessa igreja. E todos nós precisamos estar. Vamos colocar o QR Code aqui, por favor, está ali. Quem não fez a inscrição, não levanta a mão. Quem ainda não fez a inscrição, pega aí o teu celular, coloca ali. É 0800, é bênção de Deus, é para que a gente possa ter uma ideia de quantas pessoas estarão, porque muitos pastores de várias igrejas do Brasil estarão conosco aqui também. Vai ser algo maravilhoso, vai ser bênção de Deus. Quero que vocês façam a inscrição. Pastor, eu não gosto desse negócio de tecnologia. Ali do meu lado esquerdo, do seu lado direito, você vai ali, por favor, e se inscreva em nome de Jesus, tá bom? É muito importante que todos nós participemos e que nós também nos movamos na nossa escola bíblica, porque esse ano, irmãos, é o ano dos grupos familiares da nossa igreja. Esse é o grande ano da maior multiplicação que nós já experimentamos. Então vai ser algo maravilhoso. Pastor, eu tenho muito problema com o grupo familiar. Eu vim de uma igreja, pastor, que eu me sentia abusado nessa área. Querido, você não conhece nosso grupo. Aqui ninguém fica colocando coleira em ninguém. Os nossos grupos familiares é um ambiente de compartilhar a palavra, de orarmos juntos e de fazermos com que outras pessoas conheçam a Cristo através das nossas vidas. Então, conheça o nosso grupo. Pastor, mas eu não sei. Venha na conferência. Depois da conferência, então você que tem dificuldade com grupos, você, por favor, venha e diga: pastor, estou dentro. Pastor, eu não quero, não tem problema nenhum, irmão. Você continuará sendo amado, querido nessa igreja. Nós não fazemos acepção de pessoas, mas é muito bom quando todos nós, numa igreja tão grande como a nossa, que o Senhor tem nos agraciado, que a gente participe de um grupo familiar. É bênção de Deus. Faça esse esforço, se envolva, se engaje. Nós estamos preparando para fazermos uma grande conferência para a glória de Deus. Muito bem, tudo isso já colocado, vamos para as Escrituras, para a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pelos meus irmãos diáconos que trouxeram a água. Deus abençoe, meus irmãos. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 5, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Marcos capítulo 5. É a última ministração da série que nós compartilhamos, porque durante o mês de janeiro nós tivemos os nossos 21 dias de oração e jejum, que foi algo extraordinário. E o tema era liberdade, e em cima desse tema nós organizamos então uma série de 4 mensagens sobre liberdade, e hoje nós estaremos encerrando sobre este assunto, exatamente no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e o tema da mensagem de hoje é livres para servir a Deus. Livres para servir a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: entre mentes, chegaram a outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele,
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali perto pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora demoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, antes de entrar propriamente na exposição desse texto, eu preciso fazer duas observações que me chamam a atenção quando nós lemos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é conhecido no seu conteúdo, na sua narrativa, como o Evangelho de ação. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, para o Evangelho de Lucas e para o Evangelho de João, na sua narrativa, a ênfase sempre está em quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, a ênfase está no que Jesus fez, no que Jesus faz. E esse ponto é importante, porque a partir disso a gente pode chegar à conclusão de que o Evangelho de Marcos é um evangelho dinâmico, é um evangelho em movimento. E mais do que isso, se você observar e ler o Evangelho de Marcos, você vai chegar a uma conclusão. A conclusão de que pelo menos 40 expressões nos chamam a atenção para essa dinâmica. Você vai encontrar a palavra imediatamente, você vai encontrar a palavra logo, você vai encontrar a palavra então. Essas expressões, elas denotam e mostram que há um movimento de Jesus em suas ações em prol daqueles que precisam da sua graça e da manifestação poderosa do seu poder. Então essas duas questões eu quero que você pense, porque quando a gente olha para o texto a gente percebe essa dinâmica. Se você observar Marcos capítulo 4, versículo 35, você vai entender o que eu estou dizendo. Jesus está na Galileia, Jesus está em Cafarnaum, e ele então ministra ao povo, às multidões, à beira do mar de Genezaré, ou mar da Galileia.
E quando Jesus ministra, diz o texto bíblico, que intencionalmente Jesus quer atravessar o mar da Galileia para ir para uma cidade chamada, ou melhor, uma região chamada Decápolis. E é interessante porque a palavra Decápolis significa 10 cidades. Deca é 10, e polis e polis significa cidade. Então Jesus tem a intencionalidade, o objetivo, o propósito de ir para Decápolis. Mas presta atenção, quando ele entra no barco com seus discípulos e começa a atravessar o mar da Galileia, subitamente ele se depara com uma grande tempestade. O agito das águas, o tormento do vento e das águas, todo esse movimento, a fúria do mar, tudo isso bate contra o barco onde Jesus estava com os seus discípulos. E diz o texto bíblico, diante da fúria, do tormento, do agito do mar, Jesus então repreende o vento e repreende as ondas. O vento cessa, as ondas se acalmam e Jesus navega com seus discípulos para a região de Decápolis. E o objetivo de Jesus é ir para uma cidade chamada Gadara. E quando Jesus chega nessa cidade, ele percebe claramente que nessa cidade também existe um homem endemoniado, conhecido como o demoniado Geraseno. E este homem também estava em tormento, este homem também estava em fúria. Esse homem estava num agito e ninguém conseguia detê-lo, porque ele estava sendo possuído, e foi possuído por forças demoníacas, onde o texto diz de espíritos imundos. Então, a partir desse momento, eu quero que você olhe para o texto comigo e vamos então fazer perguntas de argumentos importantes que eu reputo ser necessário para entendermos o texto. E o primeiro argumento é: como vivia e qual era a condição desse homem antes de ser encontrado por Jesus? Eu vou enfatizar: como vivia e qual era a condição desse homem antes de ser encontrado pela graça irresistível de Jesus. Primeiro, o texto diz que esse homem tinha uma vida de tormento. E observe, por favor, o versículo de número 2, versículo de número 5 e versículo de número 9. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 9: e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então este homem vivia completamente atormentado, despersonalizado, manipulado, completamente involucrado por forças do mal. Este homem não conseguia dormir. Este homem passava pelos antros dos sepulcros, rasgando a sua pele. Este homem, ninguém conseguia segurá-lo. Então esse homem foi completamente envolvido por forças do mal. Eu quero aqui chamar a sua atenção para dois aspectos teológicos que, quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa observar. O primeiro é a palavra opressão. O segundo é a palavra possessão. A palavra opressão é uma palavra que é muito adequada quando falamos para aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Todos aqueles que receberam Cristo Jesus, todos aqueles que renderam suas vidas a Jesus, todos aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, todos aqueles que foram regenerados pelo seu Espírito, todos aqueles que têm os seus nomes já escritos no livro da vida, o inimigo não tem poder sobre suas vidas, sobre nossas vidas. Mas
ele pode oprimir. Ele pode nos oprimir. Ele pode nos colocar num vértice. Ele pode nos comprimir numa parede. Sabe, irmãos, está na hora da igreja começar a ter discernimento espiritual para aquilo que é ordinário e aquilo que é extraordinário, aquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural. E quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a entender muitas vezes alguns enfrentamentos que temos que transcendem a nossa capacidade de sair delas. Sabe, talvez você tenha estado ou você está lutando grandemente com relação à sua família, sua esposa, seu filho, sua filha, seus negócios. E você percebe que você já envidou todos os esforços, e a sensação que você tem é que você está num estado de impotência. Eu quero dizer para você que quando você se sente assim, é exatamente pelo fato de você estar travando uma luta espiritual. E talvez você esteja vivendo um tempo de opressão, sendo achatado. Você não tem compreensão das coisas que estão acontecendo, mas você sente que você está num processo de abafamento, um processo completamente de incapacidade de sair da situação. Talvez você esteja enfrentando uma luta que tem conotações de opressão espiritual, e nenhum crente está imune, isento às opressões. Mas há um segundo aspecto importante quando a gente pensa teologicamente sobre essas ações malignas, que é a questão da possessão. A possessão é desferida pelos agentes do mal, pelos espíritos imundos, como esse texto fala, a ponto desse homem, quando ter se deparado com Jesus, ele ficou em perfeito juízo. Isso mostra que a possessão é quando o inimigo vem, os demônios vêm e entram nas pessoas e despersonalizam-as. Elas não têm força, elas não têm juízo, elas não têm bom siso, elas não têm discernimento, elas não têm compreensão, porque está completamente envolvido pelos agentes do mal. E isso é importante nós sabermos. A gente sabe que existe o baixo, o médio e o alto espiritismo. E a gente sabe de que pessoas muitas vezes são dominadas por espíritos malignos, que elas não têm condições de saber nem o que estão fazendo. E quando elas são libertas, elas voltam em si e dizem: o que aconteceu comigo? Há uma diferença muito clara entre a ação de espíritos imundos e a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando os espíritos malignos vêm sobre uma pessoa e envolvem essa pessoa perde a capacidade de volição, de vontade, de compreensão das coisas. Ela fica completamente envolvida por uma questão de não ter compreensão da situação em que ela está inserida. Ela não tem perspectiva geográfica, situacional, ela não tem a dimensão das coisas que estão acontecendo. É assim que os espíritos malignos vêm e tentam destruir vidas. Mas a diferença entre esses espíritos imundos e o Espírito Santo de Deus é que quando o Espírito Santo de Deus atua na vida de um cristão, atua na vida daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, você não perde a capacidade de discernir e de entender o que está acontecendo. Você está ouvindo a palavra nesse momento, o Espírito Santo está operando na sua vida para que você entenda o que está sendo pregado. Isso chama-se multiforme obra do Espírito Santo. É assim que o Espírito Santo opera na nossa vida. Por isso que nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que compreendamos as Escrituras. Mas o segundo aspecto desse homem que é importante observarmos está no versículo 4. Esse homem tinha uma vida de tormentos, mas também tinha uma vida em cadeias. Versículo de número 4. Diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele.
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Este homem vivia aguilhoado, atormentado, acorrentado com cadeias nos seus pulsos, e grilhões, ou seja, correntes aos seus pés, e nenhuma cadeia e nenhum grilhão ou grilhões poderiam e podiam detê-lo. Ele arrebentava tudo, e todas as pessoas se assombravam com este homem. Sabe, irmãos, não é fácil uma pessoa viver em cadeias, viver sob amarras do inferno. Talvez nesta noite alguém aqui esteja vivendo um tempo assim. Talvez você esteja amarrado em cadeias, aguilhoado, completamente atormentado, preso, e não consegue se libertar de um pecado que tenazmente nos assedia. Talvez você viva uma vida preso, completamente despersonalizado por um legalista que impôs sua vontade sobre a sua vida, e você não consegue se libertar. Você só consegue viver sob a aprovação desse legalista. Talvez você esteja vivendo enquanto família amarras. Talvez, jovem, você esteja sob amarras, sobre forças do mal que impedem você de viver uma vida totalmente livre. Talvez você esteja vivendo uma luta tão grande em alguma área da sua vida, e você percebe que as correntes estão em volta de você, e você não consegue se libertar em nome de Jesus. Eu quero dizer que Jesus pode fazer isso na sua vida. Não correntes e amarras sendo despedaçadas pelo inimigo, mas correntes e amarras sendo despedaçadas, arrebentadas, destruídas pelo poder de Jesus, fazendo você verdadeiramente livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nesta noite, Jesus tem todo o poder, porque Ele está aqui. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui para libertar você das amarras que você está vivendo, em nome de Jesus. Mas o texto continua. Esse homem não vivia apenas uma vida de tormento, uma vida em cadeias, mas esse homem tinha uma vida de insônias. Versículo de número 5. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Você já pensou nisso? Uma pessoa subjugada pelas forças do mal, a ponto de não conseguir dormir, de dia e de noite. Este homem andava pelos antros da terra, pelos sepulcros. Este homem andava se lanceteando, se dilacerando, se autoflagelando, feridas no seu corpo. Este homem não conseguia dormir. Quanto tempo faz que você não consegue dormir direito, meu irmão, minha irmã, atormentado por uma opressão, por um levante do inferno? Você tem tido assaltos do terror noturno? Você tem tido momentos que parece que você está batalhando num pesadelo grandioso, mas você sabe que não é apenas uma expansão do seu subconsciente,
numa trajetória de vida que você tem, mas pelo fato de talvez a sua mente não está sendo cativo pela mente de Cristo, e você está com a mente aberta muitas vezes a tantas coisas, e você não percebe claramente que você está completamente envolvido por opressões. E talvez você aqui que ainda nunca teve um momento de um encontro real com Cristo, talvez o inimigo está tentando destruir sua vida, porque em João 10:10 diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas louvado seja Deus, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. Esta era a condição, esta era a forma desse homem viver antes de Jesus, antes de ser encontrado por Jesus. Agora, o que acontece quando esse homem é encontrado por Jesus? O que acontece com esse endemoniado gadareno? O que acontece com esse endemoniado gerazeno? Primeiro, ao encontrar-se com Cristo, a sua vida foi totalmente liberta. Ao encontrar-se com Jesus, a sua vida foi totalmente liberta. Observe o versículo 8 a 15. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo menos uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Jesus chega na cidade. Jesus se depara com este homem que sai dos sepulcros, este homem que vivia no cemitério. E Jesus então, vendo este homem possuído por forças do mal, ele repreende os espíritos imundos e liberta esse homem na autoridade. Mas aqui há um diálogo. Eu não sei se você percebe, mas há um diálogo. Tem muita gente que gosta de ficar dialogando com o capeta. Qual é o teu nome? Qual é o teu CPF? Qual é o teu RG? E a gente vê isso tudo na internet, em todo lugar, irmãos. Jesus tinha um propósito de fazer essa pergunta. E a resposta desse endemoniado envolvido por forças e agentes do mal foi: nós somos uma legião. O que eles estavam dizendo? O que eles estavam dizendo era que haviam inúmeros demônios no corpo daquele homem. Uma legião se refere à guarda pretoriana do Império Romano. A guarda pretoriana era a guarda mais estruturada belicamente, era a guarda mais temida pelos outros povos. A guarda pretoriana tinha em sua legião 6.000 homens. Ou seja, esse homem estava impregnado de demônios. 6.000 demônios estavam envolvendo esse homem. Você já pensou nisso? E quando Jesus então repreende e dá a permissão para que eles possam serem lançados sobre esta manada de porcos, 2.000 porcos, o texto diz que essa manada é jogada despenhadeira abaixo e se afogam os porcos no mar. Em outras palavras, este homem foi encontrado por Jesus. Não há poder maligno, não há ação de espíritos imundos, não há levante do inferno,
Não há qualquer pessoa que está numa opressão, numa possessão, envolvido em cadeias, que ao encontrar-se com Cristo não seja liberto. Esta noite Deus está aqui dizendo: se você está em cadeias, se você está enfrentando uma luta espiritual, Jesus Cristo tem o poder de operar a grande libertação e trazer vida à sua vida em nome de Jesus. Mas esse homem também teve a sua vida plenamente restaurada. Agora sim, versículo 15 e 18. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Uma pessoa possuída por forças do mal, repito, despersonalizada, sem consciência pelas forças que operam e que atuam, quando este homem encontra Jesus, ou melhor, quando esse homem é encontrado por Jesus, e Jesus liberta este homem, a primeira coisa que acontece é que esse homem se dobra diante de Jesus, em perfeito juízo, em consciência, agora com vestidos, agora com vestimentas, agora com túnica, agora com sandálias, agora cônscio da sua realidade. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa isso? Pessoas que andam impregnadas pelas forças do mal, pessoas com pecados que fazem com que a pessoa não consiga nem respirar. Ao ser encontrado por Jesus, tudo é transformado, tudo é feito de tal maneira que esta pessoa tem agora um perfeito juízo. Eu não conheço a sua vida, eu não sei qual é a sua caminhada. Deus sabe e Deus conhece a sua vida. Mas se você está vivendo uma vida dupla, Deus sabe. Talvez você esteja em cadeias. Talvez você que esteja de alguma maneira vivendo de adultério, de infidelidade conjugal. Talvez você não saiba, mas você está em cadeias, aprisionado. E saiba de uma coisa, saiba disso, que nada vai ficar encoberto entre os céus e a terra. Se você não parar, Deus para com você. Você que levanta as mãos, dá glória a Deus no domingo, mas vai para os bares da vida, é viciado em bebida, enche a cara. Eu quero dizer para você que você está em cadeia. Você que não exerce sacerdócio na sua casa, você que não estende as mãos aos seus filhos para abençoá-los, você que não olha para sua mulher como aquela bênção que Deus te deu, você que não olha para o seu marido como a bênção que Deus te deu, e você pragueja, e você difama, você pode estar em cadeias.
Você que não consegue deter a sua língua, você que não consegue conter as fofocas da vida, você está em cadeias. É necessário entender aquilo que Tiago diz na sua palavra: a língua é fogo consumidor. Se a sua boca não é para abençoar, e sim para amaldiçoar, você está em cadeias. Nós estamos em cadeias. Você jovem que vive uma vida de prostituição, você jovem que transa, que se relaciona sexualmente com a sua namorada antes do casamento, você está em cadeias. Você está sob o domínio das forças do mal. Porque você não consegue conter a carne, porque você está vivendo uma vida carnal. Em nome de Jesus, essa palavra é uma palavra dita a um endemoniado, possesso. Mas isso não quer dizer que crentes não possam viver uma vida de opressão, de luta, de batalha. E às vezes a gente está brincando de ser crente, a gente está brincando de casinha, a gente está brincando dessa vida cristã, acostumado com o sagrado, e não percebendo como vulnerável nós somos pelas forças do mal. Então hoje é dia de libertação, é dia de nós confessarmos pecados, é dia de nos submetermos a Deus. E olhe, quando nós fazemos isso, Deus vem com libertação, com graça, e a gente começa a ter uma vida mais sensível à voz de Deus. Agora, depois da vida deste homem ser restaurada, ter perfeito juízo, este homem agora tem um desejo no coração. O desejo no coração deste homem é de servir a Deus. Ele quer servir a Deus. Um homem que andava pelos antros da terra, um homem que não dormia, um homem possuído pelas forças malignas, um homem que vivia em tormentos, um homem que vivia em fúria, um homem que vivia num agito da sua alma. Agora este homem é encontrado, recebe libertação de Jesus. Este homem, além disso, ele recebe a restauração, agora perfeito juízo. Este homem agora toma uma decisão na vida. E qual é a decisão dele? A decisão dele está aqui, no versículo 19 e 20. Observe, por favor. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Esse homem não passou da Pérea, não passou de Decápolis, a região, para a Galileia. Jesus não permitiu que ele entrasse no barco, mas Jesus disse para ele: vai para a tua casa, anuncia para os teus, anuncia na cidade, fala do reino de Deus, fala do que aconteceu com você, dá o teu testemunho. Isso aqui é muito sério. Sabe por quê? Porque a gente pergunta: por que a gente não testemunha mais? Por que a gente não fala mais do Evangelho para os nossos amigos da faculdade? Por que a gente não fala do Evangelho para os nossos amigos da escola? Por que a gente não fala do Evangelho para os nossos amigos do trabalho? Por que a gente não fala do Evangelho nos nossos grupos familiares, para pessoas virem aos grupos familiares? Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo uma vida simplesmente acomodada numa zona de conforto, sem experimentarmos o que esse homem experimentou. Não só a salvação, mas ele começou a ter uma prática de vida de santidade. É vida de santidade, irmãos. Pense nisso. E muitas vezes nós não testemunhamos porque a nossa vida não está legal. Nós não falamos do amor de Deus porque nós perdemos a ousadia e a intrepidez de falarmos. Sabe por quê, irmão? Porque nós não estamos nos comprometendo com vida com Deus.
Sabe, quando eu estava lendo esse texto, Deus começou a trabalhar no meu coração dizendo: fala para a igreja. Eu sei, irmãos, que nós aqui todos, ou quase todos, eu não sei porque Deus o sabe, já tiveram um encontro com Jesus. Todos nós tivemos um encontro com Jesus. Mas talvez nós abrimos brecha na nossa vida e estamos vivendo uma vida indiferente a Deus. Quanto tempo faz que você não lê a Bíblia? Quanto tempo faz? Faça uma correlação entre a internet que você abre e a Bíblia que você abre. Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo se não lê a Bíblia? Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo se não ora? Como alguém pode ser cheio do Espírito Santo para repreender as forças do mal, ter discernimento espiritual, se não tem o temor do Senhor? Então essa palavra é para nós, para que a gente entenda isso. E talvez essa noite seja uma noite de quebrantamento, uma noite de se colocar, fazer uma introspecção na nossa alma e fazer aquilo que o salmista diz: Senhor, vê se há em mim alguma coisa má e estabelece em mim e cria em mim um espírito inabalável. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. E o meu desejo em 2025, que essa igreja viva uma vida crendo no poder da palavra de Deus, que ela liberta, que ela salva, que ela restaura, que ela redireciona a nossa vida, de tal maneira, irmãos, que neste ano, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, sejam encontrados por Jesus através de nós. Através de nós. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. E eu não posso deixar que você saia daqui como se você tivesse pegado uma surra, e aí você diz: meu Deus do céu, para onde eu vou? Eu quero dizer para você, se você ouviu essa palavra como palavra de direção para o seu coração, a gente vai orar. A gente vai orar, irmãos. A gente vai orar. E nós vamos orar aqui na frente. Se alguém quer fazer concertos, a gente tem que fazer. Ah, pastor, eu tenho um receio, não sei o quê. Não importa, porque o primeiro a fazer concertos sou eu. Sou eu. Deus falou comigo. Então, a partir do pastor da igreja, nós queremos fazer esses concertos, experiência com Deus. Você está com seu cônjuge, você está com a sua família, você talvez tenha um filho, você talvez tenha uma filha, você talvez tenha alguma coisa, alguma situação na sua vida que você precisa resolver, meu irmão. Não resolva no dia 31 de dezembro, não, resolva hoje. Agora. Deus pode fazer isso de uma maneira instantânea, imediata. Esse evangelho é de ação e de atitude. Tenha uma atitude e se posicione. Não tem um ser humano que não tenha uma luta. Agora o duro é viver o tempo todo escravizado por isso. Chega, basta. Sabe, irmãos, nós precisamos de arrependimento. Vamos fazer isso, irmãos, hoje? Se tem alguém aqui que quer uma oração nesse sentido, você que está com seu filho, com a sua filha, talvez hoje seja um momento mais propício com as crianças. Você que está com seu cônjuge, você, pastor, estou tudo certo na minha vida. Nem venha, porque você é um santo, você já foi levado para o céu, você nem percebeu. Nem percebeu. Mas quando a gente diz assim: eu estou aqui, eu estou aqui, Jesus, transforma a minha vida, me ajuda. Sabe, a palavra mais importante é: Senhor, me ajuda no meu desespero, me ajuda no meu tormento, me ajuda, Senhor.